para simplificar uma expressão algébrica, gente, basicamente você tem que saber operar, não é? Saber fazer as operações com as letras. E no caso, a gente vai operar com letras, a gente vai chamar isso de operações literais. Lembrando que literal aqui nessa matéria é envolvendo letras. Toda vida que eu falar operação literal, eu estou querendo dizer que eu estou operando letras. Mas eu também posso operar letras com números, tá? Vamos ver aqui como é que funciona. Eu vou explicar para vocês em ordem de dificuldade, tá? Para mim, multiplicar é mais fácil que somar nessa matéria, tá? Então, acompanha aqui, ó. Multiplicação. Como é que a gente multiplica letras? Bem, multiplicar letras é muito simples. Basta você fazer o pontinho de vezes se tornar invisível, tá? Porque, na verdade, esse pontinho de vezes, gente, ele é invisível, ele não precisa. Toda vida que você escrever uma letra do lado de outra, fica subentendido que está multiplicando, tá bom? Então, aqui você tem que considerar, sempre que você for multiplicar uma letra vezes um número, você colocar o pontinho de vezes invisível. É uma recomendação aqui que não é obrigatório, mas é muito importante você fazer para ficar organizado, é colocar sempre as letras em ordem alfabética, tá bom? Aqui, por exemplo, no item A, ó, eu tenho multiplicação de 4 letras diferentes, você tem que colocar em ordem alfabética. Em ordem alfabética, o A vem primeiro, depois o B, depois o W, certo? Ó, o W, e por último a letra X, tá bom? Você coloca todas as letrinhas bem juntinhas, um do lado da outra, com o sinal de vezes invisível, tá bom? Fica subentendido que é multiplicação. Aqui, por exemplo, sempre que eu vou escrever um número vezes uma letra, eu tenho que colocar o número na frente, tá bom? Esse número ele vira coeficiente. Então aqui, por exemplo, se eu fizer x vezes 5, eu vou fazer 5x, tá bom? Com um pontinho de vezes. Você não precisa escrever o pontinho de vezes. E outra coisa, gente, se você vê uma letra, assim, um número lá na frente de uma letra com um pontinho de vezes, esse pontinho de vezes ele pode ser omitido. Ele é invisível, não precisa. Então, lembra daquelas questões, daquele monte de expressões que a gente viu lá em cima, que eu colocava o pontinho de vezes para representar a multiplicação? Esse pontinho de vezes ele é desnecessário. Bastava você escrever 2x menos 8. Ok? Aqui, por exemplo, ó, 6x menos x elevado a 2. Você não precisava escrever o pontinho de vezes. O pontinho de vezes ele é invisível nessa matéria, tá bom? Aprendeu? Vamos praticar um pouquinho mais multiplicação, né? Vamos ver se você entendeu mesmo. 2 vezes x vezes 3. Aqui você vai multiplicar número vezes número e a letra repete no final com um pontinho de vezes invisível. 2 vezes 3, gente. 2 vezes 3 é 6. Vai ficar 6x, tá bom? Pontinho de vezes invisível. Aqui, por exemplo, ó, você tem vários números, né? E várias letras. Multiplica número vezes número e as letras você coloca em ordem alfabética. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. Então vai ficar 40xy. E se você estiver multiplicando letras iguais? Eu faço o quê? Eu multiplico os expoentes, é? Não, gente. Isso aqui é multiplicação de potências de mesma base. Multiplicação de potências de mesma base, lembre-se da propriedade que eu já expliquei em outro vídeo. Você repete a base e soma os expoentes, tá bom? Você vai somar os expoentes. Então aqui eu vou fazer 2 mais 3, que dá 5. Beleza? E se vier uma bagunça aqui de letras e números, ó, vamos com calma. Só tem um número e esse número fica na frente, ele vira coeficiente. Agora, bora identificar as letras iguais. Essa letra aqui é igual a essa, que é igual a essa, mas os expoentes são diferentes, né, gente? O expoente diferente, a gente considera a letra diferente. Mas a gente vai ver mais lá pra frente. X elevado a 2, ó, com x elevado a 4, com x elevado a 3, a gente soma todos os expoentes. Então, eu vou fazer 2 mais 4 mais 3. 2 mais 4 dá 6, mais 3 dá 9. Então vai ficar x elevado a 9. Deixa eu só conferir aqui se está certo. Beleza, agora o y é mais fácil, né? Porque só tem duas vezes o y, aqui e aqui. Expoente 3 com expoente 2 vai ficar expoente 5. Beleza? Só isso. E se for tudo x? X elevado a 3 com x elevado a 4. É só somar todos os expoentes. Aqui a resposta vai dar x elevado a 8. Por quê? Gente, ó, lembre-se que quando aparecer um x sozinho, ele tem expoente invisível, tá? Expoente 1 invisível. Então aqui eu tenho 3, que eu vou somar com 1, que eu vou somar com 4. 3 mais 1 mais 4, que dá 8. Beleza? Agora vamos para divisão. Divisão, gente, é um pouco mais simples do que multiplicação, tá? Mas tem regras parecidas, então preste atenção. Na divisão, ó, você não pode colocar o sinal de divisão, não. Como eu falei anteriormente, você tem que escrever na forma de fração, tá bom? Toda divisão você escreve na forma de fração. Como? O primeiro número em cima e o segundo número como denominador, embaixo, tá bom? Aqui lembra, ó, que eu falei para vocês, dividindo assim, escreva na forma de fração.
E se você pegar um número e dividir por ele mesmo? Aí cancela, tá bom, gente? Aqui a gente tem a regra do cancelamento. Dá igual a 1, que é o elemento neutro da multiplicação. É a lei do corte, a lei do cancelamento. Sempre que você fizer um número dividido por ele próprio, independente de qual número seja, cancela dá 1, tá bom? O cancelamento aqui na divisão dá 1. Lembrando que você não pode dividir por 0, tá? Então aqui a gente vai colocar a condição de que o valor numérico desse número não pode ser 0. Na divisão, ó, de letras iguais, de potências de mesma base, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, tá bom? Então aqui você vai fazer 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3, né? Lembra que na multiplicação você soma os expoentes, na divisão você subtrai. Beleza, gente. Agora vamos ver adição e subtração de letras. Será que adição e subtração de letras é tão difícil assim? Gente, ó, o que eu acho mais difícil na adição e na subtração de operações literais é porque nem sempre nem sempre vai ser possível você somar ou subtrair, porque a gente só pode operar letras iguais, a gente só pode operar termos que têm mesmas letras, né? Mesmas letras e mesmos expoentes, operando os coeficientes, e isso deixa a matéria um pouco mais difícil. Mas bora analisar a lógica, gente, dessa situação. Você concorda comigo que aqui nessa operação, ó, nessa sentença matemática, R$7 de troco mais 2 cadernos, né, onde X aqui representa o preço do caderno, lembra dessa sentença aqui? Você tem R$7 de troco mais 2 vezes o preço de cada caderno. Se você te sentir vontade de somar 7 mais 2, você está muito errado, gente. Você não pode fazer 7 mais 2x dando igual a 7 mais 2, que dá 9x. Porque não faz sentido isso aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Sabe por que está errado? Qual é a lógica aqui? Você pegar R$7 de troco mais 2 cadernos dá igual a 9 cadernos? Isso não faz sentido, gente. Então você não pode somar um número com um número que está seguido de uma letra, multiplicando uma letra. Você não pode. Você teria que multiplicar primeiro para depois somar. E muita gente comete esse erro aqui, então, por favor, preste atenção para você não errar. Então, aqui, gente, você não pode somar. E não pode somar, não faz o quê? Não faz nada. Não dá para operar. Algumas contas, algumas operações de adição e subtração, você simplesmente não consegue operar. E se não opera, faz o quê? Não faz nada. Só olha, tá entendendo? Por exemplo, aqui, ó, nesse segundo exemplo, você tem aqui 2 mais 3y, você não pode operar. Eu sei que você vai sentir vontade de somar 2 mais 3 dando 5, mas não pode. Memoriza, tá bom? A mesma coisa acontece aqui, ó, quando você quer somar duas letras diferentes. Você não consegue operar. Beleza? Aqui, por exemplo, ó, 3 maçãs mais 2 laranjas. Se eu tenho 3 maçãs mais 2 laranjas, eu posso dizer que eu tenho 5 frutas? Pode, mas aí você tá meio que mudando o ponto de vista, né? Que 3M e 2L eu vou dizer que dá 5 letras. Não faz sentido, tá? Então aqui nessa operação você não opera. Não dá para operar. Beleza, mas eu te falei várias operações que não dá para ser feitas. E quando que dá para fazer? E quando que dá para operar? Nunca? Bora ver aqui. Vamos supor que você tem uma sacola e nessa sacola você coloca 2 maçãs, 3 laranjas, 1 maçã e mais 4 laranjas. Qual é o total de frutas de cada tipo, né, dentro dessa sacola? Usando a lógica, você percebe que 2 maçãs com 1 maçã, você tem um total de 3 maçãs. E 3 laranjas com 4 laranjas, você tem um total de 7 laranjas. Então a lógica, ela indica que você, quando vai somar, né, duas coisas, você tem que procurar as coisas que são iguais, né, as letras iguais. Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. Então, ó, quando você for somar, por exemplo, 2 maçãs mais 3 laranjas, mais 1 maçã mais 4 laranjas, você automaticamente procura as letras que são iguais, beleza? Lembrando que aqui, ó, quando você tiver uma letra sozinha, você pode identificar como se ela fosse uma unidade, ou seja, você tem uma dela, né? No caso, a letra M representa 1 maçã, porque é como se tivesse um invisível aqui na frente, tá bom? E é exatamente esse fato que eu vou usar aqui para poder somar x mais x. X mais x vai dar 2x, beleza? É como se eu tivesse um invisível aqui, ó, na frente de cada letra x. Aqui eu estou usando o coeficiente invisível, tá bom? Coeficiente 1 invisível, beleza? Invisível. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 3x mais 2x, eu vou somar os dois coeficientes, eu vou ficar 5x.
7x expoente 2 mais 9x expoente 2, eu vou fazer 7 mais 9, que dá 16. Vai ficar 16x elevado a 2. O que é importante salientar é o seguinte, ó. Quando você está somando letras, né, que tem expoente, você só pode somar se o expoente bater, né? Se for exatamente o mesmo número aqui no expoente. Porque caso não seja o mesmo expoente, você está considerando coisas diferentes. Então aqui só vai ser letras iguais se tiver mesma base, mesmo expoente, tá bom? Que é o que acontece aqui, ó, nesse último exemplo. Aqui eu tenho 7x elevado a 2 mais 9x elevado a 3, né? Não é a mesma letra, então eu não posso somar. Beleza? Então, só posso somar se for o mesmo expoente, mas e o que eu faço com o expoente? Não faz nada, ó, você só repete, tá bom? Tem gente que quer somar 2 mais 2 dando 4, não pode. Você só pode somar o expoente se fosse multiplicação de potências de mesma base. Aqui você está somando, beleza? Então, repete o expoente. Agora, bora ver a subtração. Você vai ver que a subtração ela não é muito diferente da soma, não, né? Você soma só os coeficientes, que é esse númerozinho que está na frente, ó. 5x menos 3x vai dar 2x, né? Se você tem 5 maçãs mais 7 laranjas, aí você come 3 maçãs e come 2 laranjas, sobram o quê? Sobram 2 maçãs e sobram 5 laranjas, né? Você está subtraindo 5 menos 3 e 7 menos 2. Não tem segredo, gente. Agora aqui você vai usar a lei do corte, ó. X menos x vai dar 0, tá bom? 0 é o elemento neutro da soma. Lei do corte aqui na subtração, quando você estiver operando, subtraindo coisas iguais. Beleza? Lei do cancelamento. Que é o que acontece aqui nesse exemplo, ó. 7x mais y menos 7x. Pega esse 7x aqui, ó. Cancela com esse, beleza? Sobra só o coitado do y com esse mais invisível. Não precisa escrever, tá? É a coisa que vai acontecer aqui, ó. Se você tem 5y, esse 5y opera com esses 2y. Porém, esses 3x positivo com esses 3x negativo, cancela. Tá bom? Lei do corte, ele corta. É igual, o mesmo número. 5y menos 2y vai dar 3y. E o x, acontece o que com o x? Ele fica 0. Só que 0 não precisa escrever. X menos y não dá, beleza? Você não pode operar letras diferentes. Aqui, ó, 2x elevado a 3, deixa eu subir aqui a tela. 2x elevado a 3 menos 3x elevado a 2, também não dá para operar, porque são consideradas letras diferentes quando tem expoente diferente, tá bom? Próxima. Vamos ver agora a operação da potenciação. Na potenciação, gente, basicamente você vai usar a regra da potência de potência, tá bom? Potência de potência, sim, ó, quando você tiver uma potência com expoente e logo em seguida você tiver outro expoente com parênteses, tá? Tem que ter parênteses para usar essa regra, viu? O que você vai fazer? Você vai multiplicar os expoentes. Você vai fazer 2 vezes 3, que dá 6, tá bom? Potência de potência, você sempre multiplica os expoentes. Vamos ver se você entendeu. Aqui, por exemplo, 2x elevado a 2 elevado a 4 elevado a 5, você vai multiplicar todos os expoentes. Vai ficar x elevado a 8, né? 8 vezes 5, 40. Pronto, multiplica todos os expoentes. Deus me livre calcular isso aqui na mão. E se tiver várias coisas dentro do parênteses? Se tiver uma multiplicação dentro do parênteses, você vai distribuir esse expoente para todos os termos dessa multiplicação, tá bom? Só vale se for vezes. Então aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes x elevado a 3 vezes y elevado a 3. Aí você calcula com vezes invisível, tá bom? 2 elevado a 3 é 8. X elevado a 3 você repete. E o y elevado a 3 você também repete. Vai ficar desse jeito aí. Uma coisa parecida vai acontecer aqui, ó. Nesse outro exemplo. Deixa eu subir aqui. Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse menos aqui e confrontar com esse expoente par, tá? Menos expoente par vira mais. Agora distribui esse expoente para cada termo. O 2 com expoente, ó, o 3 com expoente 2 vai ficar bem bonitinho, ó. 3 elevado a 2. Agora esse expoente 2 com esse expoente 4 vira potência de potência. Então coloca a multiplicação e coloca com parênteses assim, ó. Beleza? O 4 com expoente 2, ó, com parênteses. Aí vezes o y também vai ficar com parênteses, tá? O y elevado a 5 com elevado a 2. Beleza? É como se fosse potência de potência, tá bom? E a gente vai usar a regra da potência de potência. Vai ficar assim, ó. O mais é invisível, não precisa escrever. 3 elevado a 2 dá 9, x elevado a 4 elevado a 2 dá x elevado a 8, porque multiplica os expoentes, e o y vai ficar elevado a 10, beleza? Agora, gente, ó, presta atenção aqui nesse exemplo aqui, porque nesse exemplo aqui a gente tem a regra do expoente, só que aqui é com mais, tá? Você não pode distribuir expoente quando for com mais, não. É um erro muito comum dos alunos pegarem esse expoente aqui e distribuírem dentro do parênteses, né? Fazendo assim, mas não pode, tá? Você não pode distribuir expoente quando é mais, é só quando é vezes. Aí quando é divisão, quando é divisão também vale, mas quando é mais ou menos, não pode, tá? Isso aqui você teria que fazer assim, ó. Você teria que multiplicar duas somas. Você teria que fazer as duas somas primeiras. Aqui não dá pra fazer, né? Porque são termos desconhecidos, você não sabe qual é o valor da letra, né? Você teria que substituir a letra pelo número primeiro para poder fazer essa multiplicação.
E para finalizar, vamos ver a operação da radiciação, tá bom? Radiciação é bem tranquilo também e é parecida, a regra da radiciação é parecida com a regra da potenciação, só que o contrário, né? Na potenciação, você tinha que multiplicar os expoentes, né? Aqui você vai fazer meio que o contrário, você vai dividir, né? Só que aqui você não tem expoentes, você tem um expoente e você tem o índice da raiz. Então aqui você vai dividir o expoente pelo índice. Desse jeito aqui, ó. Você vai fazer 15 dividido para 3. 15 dividido para 3 dá 5. Então aqui vai ficar x elevado a 5, beleza? Isso é quando é letra. E se for uma combinação de letra com número, o que você faz? O número você calcula a raiz quadrada normal e a letra você usa a regra do expoente, tá? Dividir o expoente. Mas eu vou dividir esse expoente aqui por quanto, se não tem nada escrito? Mas, gente, quando não tem nada escrito é porque a raiz é quadrada, né? É raiz índice 2. Então eu vou pegar esse 6 aqui e vou dividir por 2. E a raiz quadrada de 36, gente? Quanto é que dá 36 na raiz quadrada? Raiz quadrada de 36, gente, é 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Aí vai ficar 6x elevado a 3. Por que o x vai ficar elevado a 3? Não era 6? 6 dividido por 2 dá 3. Desse jeito aqui, tá bom? Mais um exemplo. Essa aqui vai ser um pouco mais difícil, gente, porque eu não sei decorado qual é a raiz quarta de 625. E para calcular essa raiz aqui, eu tenho que fatorar. Lembra que quando você tem uma raiz muito grande, você tem que fatorar? Então, bora fatorar aqui o 625 por 5, né? Dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Pronto. Olha que fácil, ó. O 5 apareceu 4 vezes. E como eu quero exatamente a raiz quarta de o 5 4 vezes é o próprio 5. Então, aqui a raiz quarta desse número 625 é o próprio 5. Beleza? Cabe a mim agora calcular a raiz das letras. E a raiz das letras é só você dividir os expoentes pelo índice. Eu vou fazer 8 dividido para 4. 8 dividido para 4 dá 2. Então vai ficar x elevado a 2. E o y, ó, elevado a 20, eu divido por 4. Vai ficar y elevado a 5, né? 5 porque 20 dividido para 4 dá 5. Pronto. Então com isso a gente encerra a matéria de operações literais. Beleza? Foi bem difícil, né, gente? Essa aula até agora. Para encerrar essa aula, vamos só ver aqui a questão do termo algébrico, né? O que é um termo algébrico? O termo algébrico literal, vamos ver o seguinte, ó. O termo algébrico é uma expressão algébrica que usa apenas multiplicação, divisão por número, tá? Não pode dividir por letra, e potências. Pode ser positivo ou negativo. Pode ter um mais na frente ou um menos na frente, só não pode ter no meio, tá bom? Então vamos ver esses exemplos aqui, ó. Pra gente encerrar nossa aula, ó, só basta você entender isso aqui, ó. Isso aqui são termos algébricos. Esses termos algébricos aqui, ó, repara que tem um menos, ó. Tem um vezes invisível aqui, tá vendo, ó? É multiplicação. Beleza? Não tem raiz, não tem divisão por letra. Aqui, ó, aqui tem divisão. Eu tô dividindo por 7, mas eu não tô dividindo por uma letra. 7 aqui é tudo bem. Isso aqui tá tranquilo. Isso aqui são chamados de termos algébricos. Mais pra frente a gente vai ver que o nome especial deles é monômios. Beleza? Tem outros exemplos aqui, ó, que esses aqui que não são monômios, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, que está expresso com mais no meio, né? Isso aqui não é um termo algébrico, a gente chama isso aqui de dois termos algébricos. É como se o sinal de mais separasse os termos, sabe? A gente vai ver melhor isso aqui na próxima aula. E aqui eu tenho divisão por letra. Não é legal você dividir por letra não, porque isso aqui já vira uma coisa um pouco mais complicada, tá bom? Então, para nossas aulas, a gente vai tentar simplificar trabalhando só com termos algébricos simples, né? Que são os monômios, que é quando só envolve essas operações básicas aqui, tá bom? Então, gente, a gente vai encerrar a aula com isso aqui, tá? Até a próxima aula. Faça os exercícios e estude, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.